Bom dia! Daqui a um pouco eu estarei dando um estudo sobre o tema mãos sujas e joelhos dobrados. Tema do nosso estudo hoje pela manhã: mãos sujas e joelhos dobrados. Meu nome é Pastor Frank, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista de Arembepe e é um imenso prazer ter você aqui comigo hoje pela manhã. Então, repetindo nosso tema hoje pela manhã: mãos sujas e joelhos dobrados. Então, neste dia, hoje, nós vamos estar fazendo estudo no livro de Neemias. Então, convido você hoje pela manhã de abrir sua Bíblia nesse livro, Neemias, o primeiro capítulo, Neemias capítulo número 1, versículo de 1 a 4. Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 4. Então, vamos abrir nossas Bíblias hoje pela manhã no Velho Testamento, no livro de Neemias, Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 4. A palavra de Deus diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês Quislu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes, pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos orar. Nosso Deus amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, primeiro dia da semana, no qual nós celebramos a Tua ressurreição, celebramos a salvação, a vida eterna, a Tua presença em nossas vidas. Pai, nós queremos Te exaltar, nós nos encurvamos, nos prostramos diante do Teu trono e proclamamos que Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Deus eterno, Tu és nosso Criador, Tu és e não há outros. Pai, nós Te proclamamos com Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. E Pai, nós Te adoramos. E Pai, clamamos a Ti hoje à noite, hoje pela manhã, que o Senhor esteja falando com nossos corações. Pai, que Teu Espírito Santo esteja aplicando a Tua palavra aos nossos corações. Pai, eu clamo humildemente, carecidamente, que esteja comigo, guiando, Senhor, meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações, para que eu possa ser simplesmente um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para cumprir a Tua vontade, para que em tudo o Teu nome seja honrado e glorificado. E Pai, nós pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, hoje pela manhã, nosso tema é as mãos sujas e os joelhos dobrados. As mãos sujas e os joelhos dobrados. Estamos no livro de Neemias, né? Semana passada a gente viu Esdras, que voltou e ajudou a reedificar o templo, né? A organizar a vida religiosa do povo de Judá. Mas chegando já no livro de Neemias, nós vemos que a ênfase no livro de Neemias, a ênfase está na reconstrução dos muros de Jerusalém. Precisamos entender que Neemias tinha um cargo importante na corte do poderoso rei persa Artaxerxes. Por isso que ele fala que está na Susã, né?
no palácio do rei persa Artaxerxes. Então ele tem uma posição com o copeiro, aquele que vai experimentar cada bebida, cada comida que vai para o rei. Então, uma posição de grande escala, de grande importância, certo? Mas seu coração estava com o povo de Deus e o programa de Deus em Jerusalém. Por isso que ele perguntou aos seus irmãos: como vão as coisas lá em Jerusalém? Como está indo o povo? Estão bem? Está tudo tranquilo com eles? Então nós vamos ver hoje pela manhã que o livro de Neemias começa 15 anos depois que o livro de Esdras termina. Ou seja, quase 100 anos depois que os primeiros cativos, na época de Ciro, voltaram à terra prometida. E depois de tanto tempo, ainda os muros da cidade de Jerusalém estavam em ruínas. Agora, nós que vivemos aqui, nós entendemos que quase ninguém vive aqui, em nossa área, nosso Brasil, sem ter muro, porque é uma questão de segurança, né? Que as pessoas não podem entrar na nossa área, fazer o que bem quiser. E naquela época não era diferente. As pessoas que não tinham muro ao redor da cidade ficaram expostos, né? Sem segurança, a serem maltratados, qualquer um que queria atacar, não tinha paz. Então, essa situação que a cidade de Jerusalém está sem muros provoca muitos problemas, ou seja, diz que estão em miséria, estão em desprezo, né? Ainda depois de tanto tempo, os muros estão em ruínas. Então, nós vamos observar aqui que o livro de Neemias tem duas divisões naturais. A primeira divisão está nos capítulos de 1 a 6. E essa primeira divisão, enfocam a obra de Deus por meio de Neemias e do povo para reconstruir os muros de Jerusalém. A segunda divisão é a segunda parte do livro, ou seja, os capítulos de 7 a 13 se concentram na obra de Deus no coração das pessoas. Mas hoje pela manhã, nós vamos focar essa primeira divisão, que vai enfatizar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, a gente vai destacar 3 pensamentos sobre esse tema, mãos sujas e joelhos dobrados. O primeiro pensamento é humildade. Humildade. Nós vamos entender que Neemias, ouvindo isso, ele chora, ele ora, né, a Deus. Daqui a um pouco a gente vai ver sobre a oração que ele faz quando está na frente do rei Artaxerxes. Mas basta dizer que Deus responde a oração, ele vai a Jerusalém, faz uma análise e chama as pessoas para construir, para trabalhar, né? O problema do povo não estava na questão de não perceber a necessidade. Estava todo mundo vendo que os muros estavam quebrados, queimados, era lixo, ou seja, de pó, de tantos anos ter passado, sem sequer levantar um dedo para refazer, para fazer uma reforma naquele muro. Não está o problema de percepção, de conhecimento. O problema é alguém chegar e trabalhar. Então, Neemias chega, vê a situação e ele chama as pessoas para trabalhar. Agora, nessa questão, em capítulo 3, nós vamos ver um tema chamado humildade. Ou seja, quem trabalhou na construção do muro. É bem interessante isso, porque quando você lê, se você já leu o livro de Neemias, você lê o capítulo 3, se você disse, nossa, por que tanto nome? Por que incluiu onde trabalhou, quem trabalhou? Que diferença faz? Nós sabemos que Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura inspirada, divinamente inspirada, e é proveitoso. Ou seja, capítulo 3 de Neemias é proveitoso para nós. E vamos tirar aproveito hoje.
Então, humildade, quem trabalhou na construção do muro? Bem interessante, 4 grupos que a gente vai destacar aqui. Primeiramente, quem trabalhou foi os líderes religiosos. Os líderes religiosos. Eles não foram isentos de trabalhar na construção. Não foram isentos de sujar suas mãos no trabalho do Senhor. Olhe comigo, capítulo 3, versículo número 1. Neemias, capítulo 3, versículo número 1. Perdão. E levantou-se Elesiabe, quem? O sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta de gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Mear consagraram, e até a torre de Anael. Ou seja, o sumo sacerdote. Precisamos lembrar, o templo já foi reconstruído. Ele tem trabalho a fazer, sacrifícios, né? Tem que fazer sacrifício pela manhã, tem que colocar incenso no altar de incenso, certo? Ele tem que colocar óleo no castiçal. Mas essa obra do Senhor no templo não o impede para fazer a obra física. Portanto, tem mãos sujas. Se ele é um homem que serve a Deus, mas ele também está fazendo a obra física. A humildade faz com que nós fazemos o que for necessário para cumprir a obra do Senhor. Observe ainda, os levitas também trabalharam. Olha que coisa. Capítulo 3, versículo 17. Depois deles, repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado reparou Asabias, maioral da metade de Quila, no seu distrito. Ou seja, as pessoas que participaram na adoração, no sacrifício do templo da casa do Senhor, eles não dobraram as mãos, não dobraram os braços e dizer, não, nós só servimos no templo, nós não só vemos essas outras coisas. Não. Eles usaram suas mãos para ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém. Não somente foram os líderes religiosos que trabalharam. Olha o segundo grupo, os vizinhos. Os vizinhos da cidade de Jerusalém. Olhe comigo agora, voltando para a primeira parte do capítulo, versículo número 2. Neemias capítulo 3, versículo 2. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também a seu lado edificou Zacor, filho de Enri. Ou seja, só porque não eram habitantes na cidade de Jerusalém, não olharam a situação e dizer, isso é com você. Nós vivemos longe, nós vivemos perto, não é conosco não. Às vezes nós temos a tendência de olhar e ver que alguém precisa de ajuda, mas porque não é nossa casa, porque é nosso isso, aquilo, né? Mas não. Os vizinhos, homens de cidades vizinhos, vieram e trabalharam. Não vamos ler todos os versículos, mas você pode ver aqui em capítulo 3, versículo 2, os homens de Jericó. Capítulo 3, versículo 5 e 27, pessoas de Tecoa. Versículo 7, Gibeão e Mispa. Versículo 13, pessoas de uma cidade chamada Zanoar. Ou seja, pessoas de cidades vizinhas chegaram juntos e trabalharam com seus irmãos. Nós podemos ajudar os irmãos em Cristo para fazer a obra do Senhor. Olha o terceiro grupo aqui, os artesãos. Olha que coisa interessante. Olha comigo agora o versículo 8. Neemias capítulo 3, versículo 8. E vamos ver artesãos trabalhando também na construção do muro. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos orives. E ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. Ou seja,
os artesãos. Agora, artesãos, aqueles que têm mãos habilidosas, né? São hábeis de fazer, no caso, ourives, são aquelas pessoas que faz ou vende objetos de ouro e prato. Eles têm que ter uma delicadeza de trabalhar com ouro, com prato, mas mesmo assim, eles não disseram, nós não vamos sujar nossas mãos, nós não vamos ajudar não. Não, eles ajudaram. Não somente os ourives, mas também os boticários. Nós entendemos que boticários naquela época são pessoas que são misturadores de perfumes e especiarias. Outras pessoas também que usaram muito suas mãos. Eles não disseram, não vamos trabalhar com vocês porque nós precisamos ter nossas mãos limpas para trabalhar com ouro, nós precisamos nossas mãos limpas, não podemos machucar nossos dedos, não podemos fazer isso. Não. Mãos sujas, todas as pessoas, líderes religiosos, pessoas de cidades vizinhas, artesãos, e olha 4 grupos agora, bem interessante, os líderes civis, olha aqui versículo 9, capítulo 3, e ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. O maioral, aquele que é o líder da cidade civil, ele também trabalhou na obra do Senhor, na reconstrução dos muros. Se você olhar, e não vamos ler todos os versículos, você vai ver no versículo 9, 12, 14, 15, 16, 19, 17, você vai ver que várias maiorais de várias cidades, incluindo de Jerusalém, também trabalharam na obra da reconstrução dos muros. Agora, o que a gente observa disso? Humildade. E nós entendemos aqui também que Neemias está engaixado aqui, trabalhando junto com essas pessoas. Certo? Ou seja, nós que somos servos do Senhor, nós que somos salvos, nós não devemos dizer, aquele trabalho é abaixo de mim, porque eu só tenho essa posição na igreja. Eu não vou fazer isso porque isso não faz parte da minha descrição, da minha carga, da minha posição, de seja que for. Eu sou assim, então não faço isso. Não. Quando nós entendemos que nós estamos seguindo o exemplo de Cristo, ele se fez servo. Ele veio para servir, não veio para ser servido. Nós também devemos ter humildade e sujar nossas mãos, seja que for a necessidade, para fazer a obra do Senhor. E isso foi o que nós vemos aqui nesse capítulo 3. Todas essas pessoas, independente da sua posição, independente do seu trabalho, do seu emprego, da sua posição social, e até Neemias, que tinha aquela posição bem alta lá em Pérsia, ele deixou isso. Olha a humildade aqui, porque seu coração, o coração de Neemias, está preocupado com os outros e as coisas de Deus. Ele abandonou uma posição respeitada em um palácio por trabalho forçado em um distrito politicamente insignificante. Jerusalém não é lugar nenhum. Não é mais aquela cidade grandiosa. Está em ruínas. Vai deixar o palácio, vai deixar a posição de conforto, de regalia, para ir trabalhar no distrito insignificante, fazendo trabalho forçado, suando, sujando as mãos. Foi, sim, isso que Neemias fez. Nós temos que ter cuidado, irmãos, que nós não estamos tão preocupados em chegar a uma posição que a gente acha, eu cheguei nessa posição, então não vou fazer mais nada. Eu só vou cumprir essas tarefas que estão descritas na minha posição, seja na igreja, seja o que for. Não,
Nós estamos aqui para sujar nossas mãos e fazer o necessário para que a obra do Senhor funcione, acontece. Então quero desafiar você hoje pela manhã de perguntar a Deus como você pode servir a Ele. Não somente naquela parte do ministério que você está servindo hoje, mas quais outras áreas. E talvez você não está servindo ao Senhor. Então quero encorajar você hoje, dizer: Deus, eu quero servir ao Senhor. Independente do qual foi a posição, independente do que seja, eu quero servir ao Senhor. Eu quero ser humilde e submisso à tua voz na minha vida. Então, temos aqui primeiro tema de mãos sujas e joelhos dobrados, de humildade. Segundo tema aqui é oposição. Nós sabemos que, se estava comigo a semana passada, que Esdras enfrentou oposição aberta, porque ele foi, mas logo, aliás, Zorobabel, ele recebeu essa oposição e conseguiram parar a construção do templo. Aí depois, Ageu e Zacarias conseguiram retomar a obra do Senhor. Mas aqui, como Neemias está colado no rei Artaxerxes, a oposição não vai ser aquela oposição aberta. Não vai escrever uma carta para esse Artaxerxes, porque ele vai dizer: fique na sua, cara. Eu mandei esse homem lá para fazer esse trabalho. Então a oposição vai ser mais sutil, mais assim, escondida, mais indireta. Então vamos ver essa oposição. Agora eu quero que você observe comigo que ele vai enfrentar oposição de fora e também de dentro da obra da reconstrução dos muros. Vamos observar primeiramente essa oposição de fora. Olha aqui comigo, capítulo 2, versículo 19. Eles chegam e começam a reconstruir, certo? E qual foi a reação dos inimigos? Versículo 19. O que, ouvindo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Queres rebelar-vos contra o rei? Ou seja, começa de zombaria. Então, muitas vezes hoje não enfrentamos a oposição aberta, Não vivemos num país perseguido pelos inimigos, onde a gente corre o risco de ir para um campo de concentração, de ir para a cadeia para pregar a palavra de Deus. O que nós enfrentamos é mais do que Neemias enfrenta. A zombaria: vai lá, pastorzinho, vai lá fazer isso da obra de Deus. E zombaria, zombando. Vai para a igreja todo dia, Puxa, e vai ler a Bíblia todo dia, ore todo dia. Como é negócio aí com você, rapaz? Então, muitas vezes, quando decidimos de sujar as mãos, de servir ao Senhor, vamos enfrentar oposição. E muitas vezes é zombaria. Então a gente pode levar. Entra um lado, sai no outro. Observe agora, já vai aumentar. Não conseguir parar a obra que a gente viu no capítulo 3, está todo mundo trabalhando. E agora vão escalar, vai aumentar a questão de oposição. Vai comigo agora, capítulo 4. Capítulo 4, versículo de 1 a 3. Neemias, capítulo 4, versículo de 1 a 3. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Olha o que eles vão dizer. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão no só dia? Viva ficarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ou seja, vocês são fracos. Vocês vão conseguir
ressurgir um muro desse pó, dessas pedras queimadas. Agora entenda então, porque eu escolhi o título, o tema, mãos sujas. Esses homens, líderes religiosos, líderes civis, esses artesãos, né? Eles vão sujar suas mãos porque vão ter que carregar pó, tem que meter a mão e colocar em vasilhas, talvez baldes ou vasos, e carregar o pó fora, essas pedras queimadas fora, para esvaziar um lugar para colocar a massa, pedras novas para levantar os muros. Ou seja, vão sujar suas mãos. E aí vem o escárnio. Se são fracas, vocês não vão conseguir fazer nada. E aí, esse muro é tão frágil que se um repouso encostar, puf, vai cair. Muitas vezes as pessoas olham e dizem: ninguém vai aceitar Cristo. Poxa, você acha que fazendo evangelismo alguém vai aceitar Cristo? Você está gastando seu tempo à toa, rapaz. Fique em casa. Você vai falar com eles, Deus pode transformar a vida daquele. Ixi, você está enganado, rapaz. Você vai fazer isso na igreja? Onde? Não vai dar certo, não. Pare de se enganar, pare de se iludir. Você não pode fazer isso. Então, começou com zombaria e escárnio. Vocês são fracos, não vão conseguir. Olha agora. A obra prossegue. Então, quando não conseguiram com zombaria, quando não conseguiram com o escárnio, já vão partir para o líder, para Neemias. Olha o que vão fazer agora, capítulo 6 e versículo 2. Capítulo 6 e versículo 2. Vamos ler versículo 1 e 2. Sucedeu mais que, ouvindo Sanballat, Tobias, Gesem, o árbio e o resto dos nossos amigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinham posto as portas nos portais, Sanballat e Gesem enviaram a dizer: venha congregarmos-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Vamos conversar. Pare de fazer a obra. Você está aqui, você está tão agitado fazendo a obra do Senhor. Pare de ir para a igreja no domingo, cada domingo pela manhã, domingo à noite, quarta-feira à noite, cada vez que tem evento. Você só quer estar na igreja? Peraí, rapaz, tenha calma. Não precisa estar lá cada culto. O que é isso? Porém, intentava fazer-me mal. Quando as pessoas nos chamam para parar a obra do Senhor, não estão querendo nos incentivar, estão querendo nos desencorajar, nos desanimar. Então, não conseguiram com zombaria, não conseguiram com escárnio e agora vão tentar enganar ele. Vem aqui, vamos conversar. Mas o alvo dessa conversa foi para maltratar ele. Olha ainda agora, capítulo 6, versículo 10 a 13. Olha que eles vão tentar agora. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque verão matar-te. Se de noite verão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Olha o versículo 12 agora. E eu conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanballat o subornaram, pagaram ele para fazer isso. Para isso, o subornaram para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa
a fim de me infamar, e assim me vituperaram. A oposição veio de fora. Zombaria, escárnio, tentando enganar ele, para que ele fosse fazer algo errado, para depois dizer, tá vendo você? Eu não lhe disse que Neemias estava aí fazendo coisa errada? Olha aí, ele foi para o templo. Olha aí, ele está com medo. Olha aí, está isso, aquilo. Então a oposição veio de fora. Mas não veio somente de fora. Olha agora, capítulo 4, versículo 10, voltando alguns versículos para trás. A oposição veio de dentro também. Se não conseguir por fora, o inimigo vem tentar por dentro. Olha capítulo 4, versículo 10. Então disse Judá. Quem é Judá? O povo que está fazendo o muro. Já desfaleceram as forças dos acarregadores. E o pó é muito. E nós não poderíamos edificar um muro. Então, vem de dentro. O povo que está fazendo o muro, de repente, encontra desânimo, murmuração, fraqueza. Poxa, não podemos fazer mais. Estou cansado. Poxa, ninguém está ajudando aqui. É muita coisa. Eu não vou conseguir, não. Vamos parar aqui, porque a obra é grande demais. Não vamos conseguir. E aí, Neemias, se não era fácil lidar com a oposição de fora, imagine por dentro. Ele está trabalhando, de repente a pessoa começa a murmurar. Eu estou fraco, eu não vou conseguir, estou cansado, estou desanimado. E nós não vamos conseguir terminar o muro. Era por esse motivo que os muros estavam nesse estado. Estava todo mundo parado, com os braços cruzados, dizendo, poxa vida, essa situação do muro é deplorável, né? Que pena, que tristeza. Esse povo, ninguém levanta, mas nem eles que falavam levantavam. E agora que Neemias começa a levantar, começa a incentivar, o povo percebeu que a obra é árdua. Meu amado Jesus Cristo, servir a Deus é árduo, é difícil. Mas nós não devemos ficar desanimados, nem cansados, porque quem nos fortalece é Deus, o Deus Todo-Poderoso. E amém por isso. Então, começa aí a oposição de dentro, desânimo, murmuração, fraqueza. E lembrando que estão tentando reconstruir esses muros para ter segurança. Então, vem agora o medo. Olha aqui comigo, versículo 11 e 12. Versículo 11 e 12. Disseram, porém, os nossos inimigos nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, ou seja, entre os inimigos, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Ou seja, veio medo. Os inimigos falando, nós vamos atacar, vamos matar vocês não vão conseguir terminar esse muro, né? E aquelas pessoas que viveram perto dos inimigos, fica aí aquele sussurro, e eles, nossa, eles vão atacar, vem de todos os lugares, vão nos pegar, e está todo mundo com medo. Às vezes, se a gente parar para observar, a oposição por dentro é mais difícil lidar do que para fora. Porque por fora, às vezes a gente consegue tapar os ouvidos, deixa entrar um lado, sair do outro. Mas começa o irmão, aquele que está trabalhando, de fazer a coisa, de ficar desanimado, murmurando, dizendo que é fraco e não vai conseguir fazer, vamos parar a obra, vamos terminar. E aí começa a ficar com medo, por causa disso ou aquilo, então a obra parou. Mas eu quero que você observe uma coisa aqui. O que Neemias tinha aprendido lá no palácio, servindo como copeiro, ele tinha aprendido muita coisa observando. E ele então demonstra a reação correta à oposição. Olha o que ele vai falar agora, versículo 13 e 14.
versículo 13 e 14. Pelo que? Fez o quê? Pôs guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pôs o povo pelas suas famílias, com suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Ele fez o quê? Ele pôs uma guarda. Se vem nos atacar, então, venha. Vamos estar preparados, vamos estar com a espada. Nós, irmãos, precisamos a palavra de Deus, a espada do Espírito, para enfrentar a oposição, seja ela de fora, seja ela de dentro. Precisamos a palavra do Senhor. Então precisamos colocar uma guarda na nossa mente. Ela seja a palavra de Deus. Quando vem a oposição, quando vem a zombaria, escárnio, murmuração, desânimo, fraqueza, medo, que nós podemos dizer, não, Deus disse na sua palavra assim, assim, assim. Por exemplo, na questão de medo, 2 Timóteo 1:7, pois Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de amor, poder e equilíbrio, moderação. Tá vendo que a gente colocou uma guarda? Então, Neemias colocou uma guarda para se proteger se viesse o ataque. Olhe também que ele faz, versículo 14. E eu olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Ele não somente colocou uma guarda, ele lembrou de Deus, dirigiu sua atenção a Deus. Em vez de olhar o desânimo, em vez de ouvir a zombaria, em vez de ouvir o escárnio, em vez de focar na fraqueza, no medo, eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, humildade, oposição. Terceiro tema hoje pela manhã, oração. Oração. No livro de Neemias não é nada mais, nada menos do que 10 orações. 10. Será que Deus está querendo enfatizar alguma coisa? É evidente que sim. Então, Neemias, o que a gente vai ver só alguns rapidinho aqui, no último ponto, que essa questão de oração estava ligado com a obra do Senhor. Ele não parou a obra para orar. Ele não parou de orar porque ele estava na obra. Uma coisa foi junto com outra. Por isso, mãos sujas e joelhos dobrados. Não quer dizer que ele estava parando a obra para se ajoelhar. Mas eu quero transmitir que quando estamos fazendo a obra do Senhor, não devemos parar de orar. E quando enfrentamos oposição, o que devemos fazer? Nós devemos orar. Orar. Porque isto é nossa arma contra o inimigo. A palavra de Deus e a oração. Então vemos aqui só alguns exemplos da oração que Neemias fez nesse livro. Olha aqui comigo, voltando para capítulo 2. Neemias capítulo 2, versículo 4. Os irmãos vieram, a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje à noite na pregação. Falaram sobre a situação dos muros que estão queimados, estão em ruínas, o povo está em miséria, está em desprezo, e ele quer ir. E o que vai acontecer? Ele aparece na frente do rei, está triste, puxa, se você aparecer triste na frente do rei, dessa forma ele poderia perder a vida, que não queria ver cara triste não. Então aparece ali, e quando o rei perguntou-lhe o que está acontecendo, em capítulo 2, versículo 4, o que ele vai fazer? Capítulo 2, versículo 4. Então ele tem aparecido triste, E o rei me disse, quem me pede agora? O que você quer? Então o que ele faz? Então orei ao Deus dos céus. Meus amados em Cristo, antes de dar qualquer
resposta. Antes de tomar qualquer decisão, antes de decidir o que nós vamos falar ou o que nós não vamos falar, como vai ser o assunto da conversa, nós devemos orar. Ah, pastor, mas isso é uma questão de vida e morte. Mas não é cada decisão que é uma questão de vida e morte? Porque cada decisão pequena sempre leva a uma decisão outra, e vai ou nos aproximando a Deus ou nos afastando de Deus. Não há decisão insignificante, não há conversa insignificante, isso não existe. Então, antes de falar com esse rei, antes de dizer qualquer coisa, o que é que ele vai fazer? Ele vai orar. Olha a importância, a preeminência que a gente viu também no livro de Esdras, vemos aqui agora no livro de Neemias, a importância da oração em cada conversa. Olha aqui também, capítulo 4, versículo 9. Ele não está somente orando quando está diante de uma decisão, quando está diante de decidir o que vai falar, como que vai soletrar as conversas com as pessoas. Olha aqui agora, capítulo 4, versículo 9. A gente já viu que eles estão enfrentando a oposição de fora. E como que ele vai lidar com isso? Capítulo 4, versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Ou seja, mãos sujas, joelhos dobrados, orando e trabalhando. Nós não devemos parar de orar quando estamos sujando nossas mãos. Irmãos, quando você está em casa fazendo as tarefas de casa, ore. Irmãos, quando você está na obra, quando você voltar a trabalhar, ou você aqui ainda está trabalhando, ore. Só porque nós estamos trabalhando, não devemos parar de orar. E só porque nós estamos orando, não quer dizer que nós devemos parar de trabalhar. Uma coisa é importante para a outra. Se nós vamos servir a Deus, precisamos orar. Se nós vamos orar, precisamos servir ao Senhor. Não devemos só ficar na oração, ore, 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 Deus abençoa, Deus faz isso, faz aquilo, e não fazer nada. Não vai acontecer nada. Imagine o povo que estava esse tempo todo, que tinha voltado com Zorobabel, que voltou com Esdras ali, com Esdras, e os muros. Deus, levante alguém. Poxa, manda alguém. E você? Está fazendo o quê, rapaz? Só vai ficar na oração ou vai trabalhar? Vai sujar as mãos? Ah, isso não é comigo não, pastor. Como que é? Neemias não pensou assim, não. Neemias disse, eu vou orar, eu vou ser a resposta de oração e eu vou trabalhar. E quando vem a oposição, em vez de bater boca, em vez de ter conversa fiada, em vez de falar isso ou aquilo, o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar a guarda, a palavra de Deus, e ele vai orar. Olha o exemplo para a gente seguir. Olha também capítulo 6, versículo 9. Outra oração, capítulo 6, versículo 9. Então vem eles tentando enganar, tentando chamar a ele para reunir, porque querem maltratar ele. O que ele faz agora? Versículo 9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. O que ele faz? Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Diante da oposição, diante da tentação de parar, de ficar desanimado, dizer, eu não vou mais, de ouvir a oposição de dentro, de fora e dizer, acabou. De ele também se sentir fraco e parar, o que é que ele faz? Ele ora e ele pede fortalecimento de Deus.
diante da oposição, diante do desânimo, diante da murmuração, diante da fraqueza, diante do medo, o que devemos fazer é orar e pedir Deus para nos fortalecer no homem interior, em nosso coração. Deus me fortalece. Pai, eu estou desanimado, Deus me fortalece. Pai, eu estou fraco, Deus me fortalece. Pai, estou com medo, Deus me fortalece. Cada coisa aqui que nós vemos, e a gente não vai ter tempo de ler todos os 10 orações, mas você vai ver Neemias orando. Por que Neemias está orando? Porque ele é um homem humilde. Porque ele percebeu que ele não poderia fazer a obra do Senhor sem a bênção e o poder de Deus. Enfrentaremos oposição. O que devemos fazer? Devemos orar. Enfrentaremos desânimo e todas as outras coisas que a gente tem destacado e muitos além. O que devemos fazer? Devemos orar e pedir a Deus para nos ajudar, para nos fortalecer, para tomar conta, para fazer a vontade dEle. Agora eu quero que você observe comigo agora no capítulo 6, versículo 15, o fim. Capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, que é o mês, em 52 dias. O quê? Só 52 dias? Só era isso que precisava? Por quê? Os líderes religiosos trabalharam. Os artesãos trabalharam. Os líderes civis trabalharam. Os homens de cidades vizinhas trabalharam. E você tem pessoas que estão aí contidas, a lista, em capítulo 3. E Neemias, o líder, todo mundo com humildade, uniu as forças, foram trabalhar, enfrentaram uma oposição, confiando em Deus. E aqueles que estavam sentindo desanimados, aí eu veio Neemias e disse: vamos colocar uma guarda, vamos lembrar de Deus e vamos terminar em 52 dias. Imagine quantos anos têm ficado queimados e em ruínas esses muros. E só precisava 52 dias. Imagine, muitas vezes nós pensamos: isso vai levar muito tempo. Aí não vamos terminar, não vamos conseguir, porque isso vai demorar, porque isso é tão difícil. Imagine que o povo lá de Jerusalém está pensando isso anos e anos, olhando aqueles muros, dizendo: poxa, vai ser difícil, não vamos conseguir, não vamos resolver, e em 52 dias acabou-se. Muitas vezes, nós também temos a percepção que isso não vai dar certo. Isso vai demorar, vai ser tão difícil, eu não vou conseguir. E a gente nem levanta o dedo para fazer. Mas aqui Neemias não pensou dessa forma e disse: nós temos de fazer a obra do Senhor. Eu preciso sujar minhas mãos, eu preciso orar, eu preciso enfrentar a oposição, porque isto é necessário para que haja paz. E ele meteu a cara, chamou as pessoas, e as pessoas aderiram, chegaram junto, uniram as forças e fizeram a obra do Senhor. E acabou. Há um dia que nós vamos voltar. Sai de quarentena, vamos voltar de ter os cultos, vamos voltar de ter a possibilidade de estar nas ruas evangelizando, falando com pessoas, vamos voltar de fazer a obra do Senhor, seja o que for que Deus está falando com você hoje, para a gente sujar as mãos, para a gente fazer a obra do Senhor. E nós precisamos entender que é importante a gente ter humildade, né? É importante a gente entender que vamos enfrentar a oposição, mas nós vamos enfrentar isso com Deus e com a oração e a palavra de Deus. E Deus está conosco. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos fortalecer a terminar a obra do Senhor.
Porque um dia desse também, Ele vai nos chamar. Ele vai nos chamar para voltar para casa. Para ir para casa, aliás. Então, enquanto há dia, vamos trabalhar, porque a noite vem, quando ninguém mais pode fazer a obra do Senhor. Pai, nós pedimos hoje pela manhã que Teu Espírito Santo esteja aplicando a Tua palavra aos nossos corações. Pai, nos desafia, Pai, estamos clamando hoje pela manhã que o Senhor dá uma solução nesse virose, que nós podemos ver a vida normalizar, nós podemos voltar aos cultos, podemos voltar de fazer as coisas normais, Pai, que logo nós podemos sair de quarentena e estar reunidos na Tua casa para louvar Teu nome. Está podendo sair para falar com pessoas e aproveitar oportunidades para servir ao Senhor. Então, Pai, aplica a Tua palavra aos nossos corações. E, Pai, nós pedimos que Tua vontade seja feita em cada pessoa que está ouvindo a palavra de Deus hoje pela manhã. Nós te pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, muito obrigado pela sua presença. Como sempre, se você tiver uma pergunta, uma dúvida, comentário, pode colocar aqui embaixo na caixa, né? Se quiser, fica à vontade de compartilhar ou marca um amigo. E não esquece, hoje à noite às 19 horas, eu estarei aqui para dar mais um estudo sobre o assunto movido para a ação. Movido para a ação. Então, espero você aqui hoje à noite às 19 horas. Vamos estar juntos para estudar a palavra de Deus mais uma vez. Então, ótimo domingo, dia do Senhor. Vamos estar descansando e meditando na presença, na palavra do Senhor. E até mais tarde, se Deus quiser, às 19 horas. Bom dia. Tchau.